Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no Quero Evoluir Responde e hoje vou responder algumas perguntas sobre espiritualidade. Vou começar aqui com a dúvida da Cláudia Ribas. Como ter fluidez na vida? Fluidez é um estado que a gente se encontra quando não tem contradição interna ou externa, que a gente está de acordo, é um estado de sabedoria. Eu gosto muito de dar exemplo sobre as coisas que eu vivo, né? Até porque isso também é fluidez. Quando eu comecei a escrever os artigos para o Quero Evoluir e fazer as palestras, eu tinha muita dúvida de como fazer e os meus sócios, o Luke, o Lucas e o Vitor, me falavam assim, fala com o coração, fala do que você sabe. Né? Eu demorei um pouquinho para entender porque eu achava que tinha que ser um pouco ator, ensaiar um pouquinho para o que a gente quer fazer. E aos poucos eu fui entendendo que essa sabedoria, falar sobre o que a gente conhece, realmente é o segredo da fluidez. Né? Isso serve para tudo na vida, como a Cláudia perguntou, como ter fluidez na vida. Né? Então, quando a gente, vou dar um exemplo clássico aqui, da fofoca. Todo mundo é expert em fofoca, então é fácil ter fluidez em fofoca, ser fluido na fofoca, ou nos maus hábitos, né? Ou em assaltar a geladeira, ou qualquer coisa assim. Então, se a gente quer ter a fluidez na vida, como foi a intenção da Cláudia perguntando aqui, para fazer coisas boas e essas coisas boas terem desdobramentos, então vamos começar a ter práticas de bons hábitos, né? Eu pretendo seguir muito caminhos de base moral, né? E a gente tem que estudar e praticar muito, né? E a partir desse momento que você começa a viver uma vida com base moral, você começa a vivenciar isso vira sabedoria, você está experienciando isso, e aí você tem autoridade para falar sobre isso tranquilamente. Eu acho que é uma maneira que eu vejo de ter fluidez na vida, sem essa contradição de falar de uma coisa que eu não conheço, aí dá branco ou gaguejo, alguma coisa assim, tá bom? Aí a pergunta do Luciano, vai um pouco mais fundo aqui, como identificar que estamos alinhados com nossa missão de vida? Isto é, ser o que viemos para ser. Luciano, eu acredito que a gente só consegue saber qual é o nosso propósito de vida quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é. Então eu acho que tem que fazer uma conexão com a essência, que é o que você falou, como saber quem nós somos, como ser, né? A gente vive uma vida muito apegado no fazer, né, para ter alguma coisa. Isso não é realmente quem nós somos. Eu era uma pessoa que era viciada em trabalho, trabalhava, mas não sabia qual era o meu propósito. Né? E não saber qual era o meu propósito me deixava infeliz. E eu continuava trabalhando como uma autopunição, porque eu não obtinha meus resultados. Né? Então eu não conseguia ter dinheiro no meu trabalho e eu trabalhava mais e mais. E isso foi uma espiral descendente na minha vida, muito profunda, assim, e eu não via saída. Eu sou uma pessoa que acordo de manhã super disposto para trabalhar. Tenho bastante resistência física e não tenho medo de encarar o trabalho. Mas isso mascarava um pouco o meu problema, porque eu acordava, via que as contas não estavam em ordem, não sabia direito o que acontecia e trabalhava mais e mais. Né? Na verdade, eu nem sabia direito o que era se conectar com a essência, e depois, nos últimos tempos, depois de Pandora, que eu entendi que quem não tem propósito de vida só pode ser infeliz. Né? Então, no meu exemplo, eu falo isso em todas as palestras da Arte do Ser Humano. Depois que eu fiz o treinamento Arte do Ser Humano, eu fiz uma conexão com a minha essência, né? E aí tem 4 passos, que vai ficar um pouco complexo explicar aqui, mas a experimentação, que eu falei na primeira resposta, praticar o que a gente tem como conhecimento. Né? Não adianta que um líder espiritual venha falar algo para você, ou que você leia o livro do Buda ou leia a Bíblia, se você não começa a botar em prática o que você quer. Né? Então, experimentação, depois empatia, realmente me conectar com os outros, porque para eu me conectar com os outros, eu preciso antes me conhecer. Né? Então, ao tentar se colocar, você começa a ver que tem vários véus
na frente e só tirando esses véus que você consegue se colocar no lugar do outro. Ou seja, me conheço primeiro para conhecer os outros. Depois a gente trabalha os nossos talentos, a nossa vocação, a nossa expressão, né? E depois a gente se diverte. Entrar no estado de mudar de direção toda vez que tem algum problema, sem me abalar com isso, né? E aí aos poucos você começa a ir conhecendo a sua essência e aí o seu propósito de vida fica mais alinhado. Deixa eu ver se eu respondi. Como identificar que estamos alinhados? Esse é o tipo de pergunta de quem já está buscando um caminho, né? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, como eu identifico que estou alinhado, já é uma busca de quem está fazendo isso. Então, acho que depois que você tem a intenção de buscar, começa a buscar o conhecimento, começa a colocar em prática, eu acho que deve desapegar, né? Não ficar muito atrás de qual que é o caminho da missão de vida, porque a gente normalmente consegue conectar os pontos de frente para trás, né? Depois que aconteceu alguma coisa, a gente fala assim, por isso que eu pastei, por isso que eu me dei mal, por isso que aconteceram tais coisas que foram me conectando nesse caminho, né? Então cria a intenção de descobrir seu propósito de vida, mas depois desapega, tá? E aí tem a outra pergunta da Cláudia, que queria saber mais sobre o alinhamento da mente consciente, inconsciente e a mente superior para estarmos 100% harmonizados e obter o que queremos. Eu pratico meditação, eu dou aula de meditação toda quarta-feira na Pandora e aconselho muito a meditação como uma forma de unir corpo, mente e espírito, né? Então a gente está vivendo essa vida consciente, né? Que é o que a gente faz, é como a mente funciona, né? Numa vibração rápida para a gente poder viver a vida, trabalhar, ter o sustento, se locomover, se alimentar, cuidar dos outros, né? E aí a gente fecha os olhos, senta em silêncio, né? E eu tento me conectar comigo mesmo, não preciso fazer nada. É só ficar em silêncio, recolhendo os sentidos, né? Então, quando eu fico em silêncio, pode ser de olhos abertos, mas eu prefiro fazer de olhos fechados. Então, o sentido da visão deixa de ter uma grande importância. Tato, a mesma coisa. Paladar, vou sutilizando a audição e vou entrando cada vez mais em contato comigo. Não preciso fazer nada, só essa intenção, essa vontade, essa determinação de conseguir isso vai fazendo a conexão do consciente com o inconsciente, né? E essa conexão do consciente com o inconsciente, de se conhecer, já vai trazendo o que você pode chamar de mente superior ou conexão divina, a cada um dá o termo que quiser, né? Então, assim, eu acho bacana experimentar a meditação, né? Ou os autodesafios, que também é uma maneira da gente ficar cada vez mais consciente. Autodesafios são a base dos treinamentos da Pandora, né? Se desafiar a fazer coisas que não são muito comuns no dia a dia, para você ficar cada vez mais consciente, e essa consciência é uma conexão com o eu superior, né? E aí no final você fala aqui, para estar 100% harmonizado e obter o que queremos. Esse obter o que queremos que eu acho que não deve existir essa preocupação, né? Na verdade, nós temos uma jornada, né? E a jornada que é a recompensa, né? Não busque um objetivo final. Esse alinhamento que vai trazer o que queremos, ele vai acontecer por si só, quanto mais a gente tiver desapegado de um resultado, tá bom? Gente, se eu conseguir responder muito bem, se eu não conseguir responder, comenta, vê nos comentários aí, coloca mais, vamos aprofundar a discussão, que ela é muito rica, eu tenho só uns minutinhos aqui. E se você viu aqui o vídeo, não fez nenhuma das perguntas, mas teve algumas outras curiosidades sobre o tema, também faz pergunta que eu respondo, vai ser muito interessante para mim ter essa conexão com vocês, tá bom? Muito obrigado.